Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Mas antes de eu apresentar o nosso mega convidado, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a comentar, a mandar para muita gente. Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar para 5 pessoas? Vamos aumentar cada vez mais essa corrente do bem. E o nosso patrocinador oficial do Ericast da 10ª temporada vem direto da nossa casa oficial de gravação, o Panjoso Lab. Nasce uma experiência única, o verdadeiro sabor do pão de queijo em uma versão pensada para a Europa. Leve, prática e sem glúten. Perfeito para qualquer momento. E, gente, impossível comer um só. Panjoso, experimente e descubra por que todo mundo se apaixona na primeira mordida. Hoje o Ericast recebe um fotógrafo brasileiro com mais de 15 anos de carreira. Construiu seu olhar entre a moda e o documental, contando histórias através da sua imagem. Há 4 anos na Itália, decidiu expandir seus horizontes e seguir sua trajetória na Europa. Hoje ele vem compartilhar um pouco dessa jornada com a gente. Particularmente, eu tenho uma grande admiração para ele e eu quero que vocês recebam com muito carinho Guilherme Carazan. Gente, parabéns, palmas. Gui, meu amor, obrigada por você ter vindo aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. Você é um cara você é muito disciplinado. Eu vejo você sempre na constância, integrando muito. Eita, caramba, hoje tem até a Alexa aqui no meio da nossa gravação. Não, que isso? Acontece. Mas você sempre entrega mais do que é esperado para o cliente. Nós trabalhamos juntos. E, gente, a pessoa que está aqui do meu lado, eu falo para vocês, é uma pessoa assim que entrega mais do que você pede, é um excelente ser humano e um excelente profissional. Obrigada por vir compartilhar aqui com a gente no nosso estúdio hoje do Ericast. Bom, o prazer é meu. É um prazer estar aqui com você, com toda a equipe aqui, Brenda. Ericast é um canal que eu não sei desde o começo, acho que o Ericast tem quanto tempo já? 3 anos, amiga? 3 anos? 3 anos. Eu já estava aqui, então acredito que desde o começo eu já tenho acompanhado já, né, as pessoas que têm passado por aqui. Então, 3 anos já tem muita história já, né? Muita história. E a gente traz realmente, quem senta aqui na mesa, são pessoas que fazem diferença no mercado europeu, que entregam o trabalho com qualidade, com constância, porque não adianta eu trazer alguém que não tem sucesso de verdade. E o seu trabalho, ele é um trabalho de excelente qualidade, você está no mercado que é um mercado diferenciado aqui, que é um mercado de noivos, casamentos, eu sei que é mais assim o seu foco, você trabalha com moda também, mas para trabalhar com casamento, eu sei porque eu casei aqui na Itália, não é fácil, tem que ser um mega profissional. Parabéns pelo trabalho. Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu queria que você contasse de onde você como começou a sua história com a fotografia, por que você decidiu vir morar aqui na Itália? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Bom, em relação ao tempo, esses 15 anos, realmente, hoje eu me surpreendo muito que todo esse tempo tenha passado e parece que tão rápido. Eu lembro que no começo da minha carreira, quando eu conversava com os fotógrafos, eles me diziam, olha, eu fotografo há 10, 15, 20 anos. Eu falava, nossa, é muito tempo, é uma vida. E nós estamos aqui, né? 15 anos, um pouco mais de 15 anos, né? A minha história, ela começou, basicamente, foi depois que eu saí do quartel, e ali eu já tinha uma noção de Photoshop e tudo mais, e dali eu entrei no estúdio de fotografia, inclusive de casamento. Porém, naquela época, eu achava a fotografia de casamento muito quadrada. Eu achava que a fotografia, entre aspas, ela era muito brega. Porque eu lembro que eu abria alguns álbuns de fotografia naquele tempo e eu falava, nossa, mas é tudo parecido. Então, aqui a foto da noiva assim, eu passo uma página, a foto do noivo é assim, Você a tinha próxima quantos página... anos? Ali eu estava com 19 anos. Caramba, tu já tinha essa visão. 19 anos. Então, assim, e eu não tinha noção nenhuma de fotografia de casamento. Tá? Eu realmente abri e falava, nossa, mas é tudo muito parecido. E eu acredito que tudo que a gente traz, a noção que a gente tem hoje é uma biblioteca que a gente levou anos, né, para poder adquirir aquilo, para poder ter a nossa opinião própria, né? Então, a nossa opinião, ela varia de uma biblioteca, de uma bagagem. Mas eu lembro que me incomodava aquilo. Eu falava, não, fotografia não é para mim. E aí eu trabalhando com edição, eu trabalhava com edição nesse estúdio,
E daí eu saí de lá, fui mandado embora, mas era porque era um estúdio mais voltado para boudoir, ensaio mais sensual, então acredito que não era bom ter um homem trabalhando no estúdio. E quando eu saí dali, eu entrei no e-commerce de produtos, sapatos, e ali eu comecei fotografando. Então eu ficava horas dentro de um estúdio, ia no depósito, pegava os sapatos, entrava no estúdio, fotografava os sapatos. E aí, depois de um tempo nessa empresa... Isso? Bastante. Porque eram horas posicionando o sapato da posição perfeita. E o sapato não fala, né? Então não tem uma interação. Aí você imagina, né? A gente tinha aqueles sapatos que a gente tinha que pendurar a alça, porque a alça caía. Então a gente tinha todo um método ali para poder posicionar o sapato em uma posição bonita, né? E é engraçado que hoje eu uso isso até hoje, fotografando, às vezes quando eu vou fazer alguma foto de produto ou algo, de uma empresa, né? Ou mesmo dentro dos casamentos, né? Quando eu fotografo algum item da noiva ou para alguma empresa. E eu tenho essa noção de alinhar, de posição, graças a essa empresa que eu trabalhei. E aí, depois desse tempo, eu entrei na edição, fiquei só na edição, então eu fiquei muito bom em Photoshop, em recorte de produto naquela época. E daí foi quando... nessa época eu tinha uma banda, tá? É uma coisa que é aleatória. Gente, eu tenho um cantor famoso e nem sabia. Não, eu tocava guitarra, não cantava. Melhor não. E aí, nesse tempo, eu comprei uma câmera justamente para me gravar tocando guitarra para colocar no YouTube. Informação aleatória, tá? Poucas pessoas sabem disso. Olha, porque o teu irmão me falou que vocês tinham uma banda, né? Exatamente, ele também veio da música. Sim, né? Legal. E aí foi quando eu comprei essa câmera, e daí eu ganhava muito pouco nessa empresa, né? Muito pouco assim, naquela época eram R$800 por aí. Caramba. E aí eu já trabalhava o dia inteiro, né, para eles. E aí eu comecei a ver a possibilidade de começar a fotografar fora. E aí foi nesse tempo que eu comecei a fazer alguns ensaios, fotografei algumas lojas de roupa, e daí foi onde eu vi que eu falei, nossa, eu acho que talvez seja mais rentável trabalhar por conta do que trabalhar para aquela empresa. Legal. E foi aí onde eu decidi sair dessa empresa, que, assim, para minha família, para todo mundo era uma loucura, porque eu já estava 5 anos nessa empresa. Mas 5 anos ganhando R$800 também, exatamente, gente, pelo amor de Deus. Se, tem que se ter mudou, plano de carreira foram R$200, também, né? com certeza. Não, tem que ter plano de carreira. E aí foi onde eu saí dessa empresa, né? E aí eu comecei a fazer meus próprios eventos, comecei a fazer freelance, inclusive eu trabalhei uns 2, 3 anos só fazendo freelance para outras pessoas, porque eu tinha muito essa visão de adquirir conhecimento muito rápido. Eu tinha isso na minha cabeça, eu preciso adquirir o conhecimento muito rápido. Como que eu posso fazer isso? Trabalhando com pessoas que fazem isso há anos. Dica de milhões, isso que o Gui está falando. Porque eu vejo pessoas, Guilherme, às vezes, eu compartilho do mesmo pensamento. Não tem melhor forma de você aprender com quem já está fazendo. Não tem melhor forma de você atingir o objetivo que você deseja do que estar perto de quem está fazendo. Eu sou uma pessoa muito aberta. Quem quer aprender, a Brenda está aqui. A gente está há quantos anos, Brenda, como sócia? A gente já trabalha 5 anos. Eu acho que 5 anos, 6 anos. Eu acho que 6 anos que a gente já se conhece. Uns 6 anos a gente já se conhece, eu e a Brenda. E chega pessoas, eu quero saber, eu quero fazer, como é que é. Eu digo, cara, vem para perto. E é impossível uma pessoa não estar perto e não aprender, não absorver. A melhor forma que você quer aprender hoje, se você quer desenvolver alguma profissão, uma nova profissão, ou quer passar de nível, se aproxime de quem tem o resultado que você deseja. Que é a melhor forma. Sim, com certeza. Eu acho que o meio, ele molda você. Onde você está inserido, ele molda. Perfeito. Ou para o lado bom ou para o lado ruim. Verdade. Então, se você tem pessoas ali que, de fato, são preguiçosas ou não querem crescer, você vai fazer parte, né? Agora, ao mesmo tempo, se você está no meio de pessoas que estão em crescimento ou já são grandes, é muito rápido, o processo é muito mais rápido. É verdade. Então, assim, e aí depois desse período eu aprendi muito, tanto que eu comecei a trabalhar com fotógrafos de diferentes estilos. Então eu trabalhei com fotógrafos que, por exemplo, não usavam flash e fotógrafos que eram profissionais, assim, no sentido muito bons com flash. Então eu consegui adquirir os dois lados, de fazer uma fotografia sem flash. Eu aprendi sobre fotografia documental também, naquela época, e usei isso muito dentro da fotografia de casamento. Nossa, que bacana. E aí eu trabalhava com outro fotógrafo que é especialista em flash. Então, quando eu me mudei para cá, o grande, digamos, a chave que virou foi porque eu já tinha essa noção muito grande sobre técnica, flash, saber usar a câmera da forma que eu queria, não no modo automático.
Então, acho que quando eu cheguei aqui foi também o grande segredo para eu crescer muito rápido. Mas o que te fez decidir vir morar aqui na Europa? Bom, longa história, são sempre longas histórias, né? Quando nós decidimos, eu e minha esposa decidimos vir para cá... Gente, ela tá aqui, é ela tá aqui, maravilhosona. Tá aqui acompanhando. Eu achei que ela vinha no meu lugar, porque ela tá muito mais produzida Não do que eu, é? inclusive, né? Porque dá o nome, né? Tem que dar o nome. Exatamente. Então, peraí que eu perdi o gancho aqui. Não, quando vocês vieram para cá, porque vocês decidiram vir para cá. Bom, eu já tinha mais ou menos 10 anos de fotografia, então, assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, amo minha cidade, amo a comida na minha cidade, tudo, mas, assim, eu comecei a perceber que lá existe um limite, então, existe um teto. Você chega naquele teto e é muito difícil você passar dele. E como eu já tinha feito casamentos, eu tinha feito um casamento em Santorini, em 2017, se eu não me engano, e um casamento nos Estados Unidos em 2018. Ok. E aí fez na minha cabeça. Virou eu falei, a tua chave, tu acha que tem foi muito isso? lá fora. Então era o que eu pensava todos os dias. Eu falei, caramba, tem muita coisa lá fora. E eu acho que, bom, já estava vivendo isso, já estava viajando, fazendo esses casamentos fora. E aí foi onde eu já tinha vindo para a Europa como turista, né? E peraí que me perdi na história aqui. E aí foi onde eu tinha mais ou menos esses 10 anos. E aí eu já estava me sentindo cansado, fotografando sempre as mesmas coisas, os mesmos lugares. Sim. Né? Nós já tínhamos uma cartela de cliente muito grande na nossa Lá cidade. na tua cidade, na época, tu já tinha o teu próprio estúdio? Ou tu Tinha, continuava trabalhando? Já tinha uma equipe já contigo e tudo? Não, nesse tempo a gente já não fazia mais freelance, já tinha alguns anos. Ok. Né? Nós tínhamos aberto um estúdio menor, e aí um pouco depois a gente abriu um bem maior. E aí foi um pouco difícil ter que deixar o estúdio. Porque como eu estava só fazendo casamento naquela época, eu não tinha necessidade de ter um estúdio muito grande. Então eu comecei a atender os noivos, a gente preparou a sala da nossa casa e a gente atendia eles ali. Então aí eu tive que deixar o estúdio e aí pouco tempo depois a gente decidiu vir para a Europa. Mas eu acho que foi o cansaço e a preocupação também de como seria nos próximos anos. Porque eu acredito que muitos dos profissionais que vivem por conta, eles vão chegar um tempo da vida que eles vão começar a decair. Porque você não vai ter mais aquele gás. Óbvio que você vai ter experiência, mas as coisas novas, modernas, elas vêm e com o tempo você não acompanha mais isso. Né? Então foi onde eu comecei a me preocupar com isso. Eu falei, caramba, como que vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos? Né? Será que eu vou ter o Guilherme Calazans vai ter o mesmo gás de antes? Sim, talvez não. E daí a gente começou a pensar, e se a gente morar fora? Nós não temos filhos ainda. E aí, o primeiro lugar que a gente pensou foi o Canadá. E daí a gente começou a estudar as maneiras e tudo mais. Achei muito complexo. E aí foi onde a gente, por um acaso, conversando com o meu sogro, ele falou, olha, o meu avô era italiano. Caramba! Olha só, gente, que história, né? E aí ele chegou pra gente e falou, não, eu tenho um documento aqui, todo amarelo, todo amarelado. Sim. E ele falou assim, dá uma olhada, dá uma pesquisada, porque ele realmente nasceu na Itália. E aí a gente começou a pesquisar. E na hora que a gente confirmou que, de fato, ele era italiano, tinha nascido aqui, a gente falou, não, então, esquece o Canadá. Eu já tinha vindo para a Europa, já tinha feito casamento, Santorini, então já tinha um pouco, já sabia como era o mercado, exatamente. Né? Okay. E aí foi onde a gente decidiu começar a busca dos documentos. E durou quanto tempo? A busca total foi uns 6 meses, foram 6 meses. Nossa, foi rápido. Porém, o processo Paulinha, foi muito rápido. Ó, tá vendo? Viu? Documentação, família bisavó e tal. Fiquei quase especialista nisso, porque eu pesquisava tudo. Eu, inclusive, ano passado, ano retrasado, eu levei a Dani onde nasceu o bisavô dela. Caramba! Porque eu sou muito ligado à questão da história. Acho que como um bom fotógrafo, eu prezo muito pela história. Sim. E eu falei, não, a gente vai pegar o carro, a gente foi lá em Forlì, que é Emília-Romanha. Então, a gente foi lá, conheceu a cidade onde ele nasceu, né? E aí, depois nós viemos para a Itália, ficamos 2 meses no sul da Itália, a gente contratou uma assessoria, e aí em 2 meses saiu o processo, saiu a cidadania dela. E aí, na hora que saiu, caramba, saiu, arruma as malas, vamos embora, mulher. Nós pensamos na possibilidade, depois de que saiu a cidadania dela, de ir para outro país, como muita gente acaba fazendo. Porque no caso, tem documento, você pode ir para qualquer outro país da Europa. São 28 países, né, que você pode morar.
E aí foi onde eu comecei a ver que o mercado da Itália era muito aquecido, era muito forte. Tanto de moda quanto de casamento. E eu falei, eu estou no lugar certo. Justo. E foi onde eu comecei a estudar italiano. Você começou a estudar italiano desde o Brasil, então? Uns 2, 3 meses antes. Nós tínhamos um professor particular. E aí, depois de uns tempos, a gente começou a só viver a vida italiana. E aí a gente falou para ele, a gente quer tentar aprender sozinho agora. Né? Tentar caminhar sozinho. E foi aonde a gente decidiu ficar na Itália. Caramba, então a gente já legal. estava falando um pouco da língua, vi que o mercado era muito bom. E eu falei, não, vamos ficar na Itália. Pelo menos por um tempo. Estamos aqui há mais de 4 anos já. Você sempre morou na mesma cidade ou você não morou em outras cidades? Bom, nesse tempo do processo, nós ficamos no sul, perto de Nápoles. Ok. Totalmente diferente, obviamente. Né? Para quem não conhece a Itália, são polos totalmente diferentes, o sul e o norte. E eu lembro quando eu estava no sul, eu falava, caramba, não quero morar na Itália. Porque, apesar hoje eu achar um caos bonito, né, do sul da Itália, eu não me via trabalhando lá. É muito diferente, é muito gente. Diferente. É impressionante, porque quando a gente fala do Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então, o norte, eu sou do norte. E agora que eu conheci o sul, da última vez que eu fui para o Brasil, eu fui para o sul. E é verdade, é uma diferença muito grande. A gente não tem noção enquanto a gente não vai viver isso. E aqui na Europa tem essa diferença entre o norte da Itália e o sul da Itália. No Brasil, que o sul é mais desenvolvido, aqui é o contrário. O norte é mais desenvolvido. Exatamente. As coisas funcionam melhor no norte, mas assim, para curtir as férias é no sul. Que as praias mais bonitas são no sul. Até os italianos mesmo, eles do norte descem todos para o sul, né? Descem todo para o sul. Mas eu tenho também o mesmo pensamento. Eu não viveria no sul, viveria mais, que é mais o estilo da cidade, que eu sou da capital de Belém do Pará, então é mais esse estilo frenético, trabalho e tudo. Mas é delicioso para passar umas férias, não para viver. Sim. Aí vocês vieram diretamente lá para a província de Varese, ou não? Não, então, nós tínhamos 2 casais de amigos. E um casal de amigos moram em Pavia e outro casal morava perto do aeroporto de Malpensa. Okay. Então, nós ficamos ali 1 mês na casa deles para a gente conseguir arranjar uma casa. E aí, por coincidência, a gente conseguiu no mesmo comune. A gente pesquisou em todos os lugares, mas, obviamente, o comecinho na Itália ele é muito complicado. Porque, assim, hoje eu entendo o lado deles. Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam julgando um pouquinho o modo deles de lidar com as coisas, mas hoje eu entendo eles. Então, nós chegamos aqui, falávamos pouco italiano. Não tínhamos um trabalho, entre aspas. Eu já tinha alguns trabalhos fechados, que eu consegui fechar um casamento ou outro quando eu estava no Brasil, né, alguns trabalhos. E, mesmo assim, para eles, não tinha uma segurança. Okay. Então, hoje eu entendo o lado deles. E, de fato, foi mais ou menos 1 mês e pouco, que é pouco tempo, acredito, para conseguir uma casa. Né? E aí nós conseguimos justamente nessa cidadezinha, que era muito boa, muito bom de viver ali. E aí depois de 2 anos a gente mudou para mais próximo de Varese. Que legal. E a tua esposa depois, ficou quanto tempo para encontrar o trabalho? Eu acho que foi mais ou menos uns 8 meses, 9 meses. Mas assim, eu acredito, é uma coisa que eu sempre falo, Deus encaixa as pecinhas do quebra-cabeça. Eu acho que basta a gente deixar ele fazer a parte dele e a gente fazer a nossa, né? Então, assim, a Dani foi muito engraçado porque ela foi fazer uma entrevista numa empresa que é muito grande aqui, chama Leonardo. É uma empresa que constrói helicópteros, aviões, é uma empresa importantíssima para a Itália, né? E ela foi fazer a primeira entrevista, foi lá, falava muito pouco italiano, muito tímida, né? E aí voltou para casa, passaram-se dias e aí ninguém ligou. E aí chamaram ela numa segunda entrevista. Quando ela chegou lá, o rapaz falou, se você está aqui para entrevista de novo, quer dizer que você já está aceita aqui na empresa. E aí foi onde ela começou a trabalhar. Nossa, e já são, legal. Acho que 3 anos... 3 então, anos que ela está ali. Desde que você chegou aqui, você sempre trabalhou na mesma empresa? Caramba. Gente, a gente nem escuta quase a voz da Dani. Caramba. E aí, para mim, foi assim, foi praticamente junto os dois. Então, para mim, a fotografia começou realmente a acontecer, de ter clientes, de ter uma cartela de clientes no 2º ano. Então, no 1º ano, digamos, né? Passou o 1º ano, aí quando começou ali em fevereiro, né? Aí eu comecei a receber muito pedido de orçamento, porque eu tinha fotografado algumas pessoas assim que são conhecidas, né? E aí dali foi um boom. Agora me diz uma coisa, Gui, como foi para as pessoas? No início foi mais passa-parola, né, o boca a boca, ou foi porque você trabalha muito bem no seu Instagram? O seu Instagram ele é muito bem, a pessoa consegue entender o seu trabalho através do Instagram.
consegue entender a qualidade do teu trabalho. Você tem um olhar autoral, né? Fala um pouquinho desse olhar, da importância desse olhar do fotógrafo. Sim. E como começou essa questão de começar a te contratar? Bom, vamos lá. Eu acredito que mesmo que a gente viva num mundo que as redes sociais são importantíssimas, o passaparola, como a gente fala em italiano, né? Boca a boca. O boca a boca, ele funciona muito bem, né? Então, assim, eu acredito que o pilar, pelo menos da fotografia, a primeira coisa é você ter um bom trabalho. Eu acho que é o primeiro ponto, né? O segundo é você ter estratégias, né? De como chegar nos clientes, como chegar nas pessoas, como ser visto. E a terceira, eu acho que é o networking. Então, assim, não adianta você ter um bom trabalho, você ser um fotógrafo, um videomaker incrível, e você não conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas, não ter um networking. Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho. Ah, obrigada. Né? Você tem um network incrível. Inclusive, eu acho que daqui a pouco a Erika ela vai ser a prefeita daqui, porque ela conhece todo mundo. E assim, o network ele é importantíssimo. Então, assim, eu sempre tentei pensar dessa forma. Né? Então, eu criava estratégias, como que eu posso chegar nas pessoas? Como que eu posso criar um network? Dá uma dica aí de estratégia para alguém que está aqui. Chegou, acabei de chegar. Eu te pergunto uma estratégia, porque você é muito profissional e você tem muito cuidado, a sensibilidade para chegar. Às vezes eu recebo mensagem, Guilherme, juro por Deus, no meu Instagram, de pessoas que eu nem conheço, nem sei de onde é. E eu estou falando até para você que está aí, para você entender que não é por maldade, mas você tem que entender o limite. Vamos fazer um evento juntos? Nossa, vamos sair para tomar um café juntos? Assim, do nada, começa a me seguir. Oi, Érica, tudo bem? Eu também sou brasileira, vamos sair para tomar um café? Gente, não é assim que você faz uma aproximação. Não é assim que você vai chegar na pessoa que você... Né? Calma. Com paciência, vai curtindo, vai comentando, vai fazendo vamos fazendo um relacionamento, né? um relacionamento. Sim. Então, para essa pessoa talvez estar meio perdida, porque às vezes a pessoa até fica com raiva da gente. Com Ai, é certeza. metida, ai, não quer, ai, não quer falar comigo, não quer. Mas, gente, não é assim, vida real, vida adulta, todo mundo tem um monte de coisa para fazer, trabalho, filho, casa, não é que dá para ficar assim, imagina, tomando café toda hora com tudo. Imagina se fosse parar para tomar café com todo mundo. Parar para tomar café, não dá. Mas dá uma dica aí de como a pessoa pode, de repente, chegar, fazer fazer um relacionamento. Sim. Bom, eu acho que assim, eu recebo muita mensagem no meu Instagram também, tá? De muitos fotógrafos, inclusive, me pedindo uma ajuda. Olha, como que eu posso começar? Como que eu posso fazer isso? Ou vamos se conhecer. E assim, é o que você falou. Se a gente for parar para tomar um café com todo mundo, a gente não vive, né? Então, eu acho que o approach ele tem que ser de uma forma muito, muito leve, né? Assim, eu sei que é difícil ouvir isso, porque eu aprendi da maneira mais difícil que foi. As pessoas elas não são obrigadas a te ajudar. Elas vão te ajudar quando elas quiserem, quando elas se sentirem à vontade de te ajudar. Então, a gente tem que entender, e eu entendi isso no começo, porque eu achava que as pessoas, de alguma forma, tinham a obrigação de me ajudar. Mas não é bem assim, né? A vida não é bem assim. Não, a vida não é bem assim. Você não pode esperar do outro aquilo que você faria, talvez. Exatamente. E quando você tem essa sabedoria de dizer assim, não, tá tudo bem, não quer, tá tudo bem, como é o baile que segue. Você começa a ver que a sua vida começa a caminhar. Porque talvez, para você, eu digo sempre que tem essa frase que eu escutei uma vez, eu levo para minha vida, é muito fácil pegar carona, né, de quem já está fazendo sucesso. Com certeza. Mas, então... Faça, de repente, o seu movimento, faça, de repente, o seu percurso, comece a se desenvolver, que provavelmente as portas vão se abrir e as coisas vão acontecer. Com certeza. Eu acho que, na verdade, nem sei como que a gente se conheceu, não lembro agora. Eu também não. Eu acho que foi provavelmente acompanhando, acho que os eventos, aí eu comentava, né? Pode ser. Eu acho que foi alguma coisa assim. Instagram, aí você respondeu, e aí a gente foi conversando. Seguido, exatamente. Né? Eu acho que foi isso. Mas eu acho que assim, tem a questão também das pessoas verem você em movimento. Então, por exemplo, quando eu mandava mensagem, eu mandei mensagem para vários fotógrafos aqui, alguns foram super queridos, né? Inclusive... era uma das coisas que as pessoas achavam que para mim ia ser muito difícil, que era o quê? Depois de muitos anos, me colocar à disposição. Falar, olha, se você precisar de um segundo fotógrafo, se você precisar de uma mão, eu estou aqui à disposição. Legal. Mas eu entendia que não era obrigação dela me contratar ou me chamar, ela não me conhecia, né? Então, algumas falaram, olha, Guilherme, eu vou ter um casamento em tal lugar, você quer ir me acompanhar? Eu falei, não, eu vou. Lembrei.
Você Do que falando foi? disso, se colocar à disposição, eu lembrei como a gente se conheceu. O Guilherme mandou uma mensagem para mim, próximo, depois de um evento dos Brasileiros Inspiradores. Você mandou se colocando justamente à disposição. Foi isso. Verdade. Foi isso. Verdade. Ele se colocou. Você falando agora veio na minha cabeça. Você se colocou à disposição. Olha, Érica, estou acompanhando, achei bacana, achei interessante. Quando tiver um evento, pode contar comigo que eu vou. Só que, geralmente, quando era um evento, o Guilherme estava trabalhando. Era. E justamente, eu acho que coincidiu com alguns eventos grandes, assim. Aí eu falei, Érica, meu Deus, Sim, não vou poder. Não vou poder. Mas ele se colocou à disposição. Então, olha só como começou a criar um vínculo. Não foi da noite para o dia. Sim. Olha, Érica, estou aqui, vamos lá, vamos fazer alguma coisa juntos. E tem algumas pessoas que acham, né, que simplesmente estar aqui, as coisas vão brotar. Né? Exige muito trabalho mesmo. Então, assim, a Brenda, acho que eu conheci também assim, fazendo contato pelo Instagram, acredito que foi. Porque, assim, como eu disse para vocês, né, a estratégia ela é muito importante. Então, eu vou deixar uma dica, tá? Tá. Quando eu cheguei aqui, eu sempre fiz mapa mental. Então, eu falava, explica o que é o mapa mental. Explica. Vamos lá. É basicamente você colocar no papel tudo que você faz e dali você começar a puxar bracinhos ali para as coisas que você poderia fazer. Okay. Um exemplo, né? Então, eu faço meu mapa mental, faz um tempo que eu não faço, eu tenho que até refazer. Então, eu faço um triângulozinho no papel, escrevo fotografia. E da fotografia, eu puxo bracinhos ali, algumas setinhas, e escrevo as coisas que eu faço. Casamento, moda, trabalho muito bem com fotografia de produto. E dali, eu começo a entender o que eu vou fazer. Então, por exemplo, corporativo também eu já fiz muito na minha cidade. Então, eu falava, caramba, corporativo, então eu vou bolar um orçamento, vou bolar uma apresentação só para as empresas. Isso. E aí eu bolo toda essa apresentação e começo a enviar para as empresas. De 100 empresas, pode ser que 2, 3 respondam, mas já é muita coisa. Isso. Né? Você já está se preparando, você Exatamente. já tem a preparação, quando a oportunidade aparecer, você também já tem o orçamento. E, gente, essa é uma dica de milhões que o Guilherme está dando, porque eu dou mentoria, né, para mulheres, não só para mulheres, gente, em geral, que querem empreender ou que querem sair para fazer uma transição de carreira. E muitas delas eu pergunto assim, me manda o teu portfólio. Não tenho. Essa é uma falha gigantesca. Eu digo, gente, então é por isso que você não está fechando vendas. Se você não tem nem o teu portfólio para oferecer para o teu cliente, como é que ele vai comprar algo que ele nem tem como ver o que você tem para oferecer? Eu já recebi muita mensagem de videomakers e aí eles me falavam, olha, eu acabei de mudar para a Itália, eu estou indo. Se você precisar de algo, eu acho que o caminho que a pessoa está tomando é perfeito. Ela está tendo a iniciativa. E daí eu pergunto, me manda seu portfólio. E eles falavam, não, porque eu não tenho, porque é assim, eu trabalhava para outra empresa. Eu falava, eu só preciso ver seu trabalho. Né? Então, não é só a pessoa chegar e falar, olha, eu trabalho com isso. Como que eu vou saber da qualidade do trabalho dela? Isso da entrega. Porque a primeira coisa para um cliente comprar o teu serviço é saber do teu portfólio, o que você vai entregar, qual é o valor, qual é o tempo. Isso é uma métrica até para a pessoa. Quando o cliente lhe pergunta, ele quer a resposta para ontem. Sim. Então, você já tem que estar... Quando você mostra o seu portfólio, você já está dizendo que você é um profissional. Sim. Então, qualquer trabalho que você esteja, que é um produto ou um serviço, você tem que ter o teu portfólio. Tem uma pessoa que você conhece também, uma vez ela falou assim, Érica, nunca ninguém me chamou para fazer propaganda de produtos, porque eu faço esse trabalho de influência também. Sim. Eu faço propaganda, tem empresas que me patrocinam para eu fazer a divulgação da marca. E eu falei para ela assim, cadê teu portfólio? Cadê a tua proposta? Aí ela, não tenho. Eu falei, tá aí o erro? Exatamente. Eu falei, tá aí o erro. Aí eu peguei e mandei o meu para ela. Eu falei, tô te mandando para você analisar o meu. E eu falei para ela, pode copiar, não tem problema nenhum. Sim. Mas, claro, com a parte do trabalho dela que ela desenvolve. Eu falei, aí você manda. Eu falei assim, e não é você só esperar o cliente chegar. Ela falou, por quê? Ela falou assim, Érica, nenhuma empresa me procurou ainda para fazer. Eu falei, mas amiga, não é empresa. A empresa ela não vai procurar. Não é assim que funciona. Você que vai mandar para a empresa a proposta, vai mandar para várias. Que se interessa, ela vai lá atrás de você. E é assim que funciona. As pessoas acham que vão bater na porta, Guilherme. Exatamente. Não, e realmente, o portfólio para o fotógrafo, para o videomaker e para outras profissões é o mais importante. Porque você pode falar, eu me formei na faculdade, em tal local. Isso, no final das contas, isso não importa. Importa se você é um bom profissional ou não. Se você faz aquilo acontecer ou não. Né? E olha, me fala
porque a gente está falando das partes boas, né? Tudo bem, mas eu sei que tem perrengue. Muito. Me fala assim, o maior desafio que você teve até hoje na tua profissão, o maior desafio assim que te marcou. Você fala no geral ou na Itália? Fala da Itália. Da Itália? Fala da Itália. Eu acho assim, para mim foi um pouco, entre aspas, mais simples porque eu vi a necessidade da língua mesmo, que eu acho que é o básico, né? Para a gente que mora em outro país, falar bem a língua é o mais importante, porque você vai conseguir viver bem, você vai começar a se sentir realmente em casa. Então eu acho que a língua no começo foi um desafio, até porque aquela famosa coisa do perfeccionismo, né? Qual que é o seu defeito? Sou perfeccionista demais. E de fato isso atrapalha muitas vezes, porque você quer ser o melhor naquilo e você gasta energia demais naquilo às vezes. Sim. Porém, a língua ela é extremamente importante. Então, eu acho que eu tive um pouco de dificuldade com a língua. Se encaixar com a cultura também, eu acho que foi um pouquinho começar a entender como funcionavam as coisas na Itália. Né? Eu acho que para todo mundo que vive na Itália sabe que burocracia e tudo mais é um pouco mais complicado. Mas eu acho que a partir do momento que a gente entende que é assim e a gente não vai mudar como as coisas são, óbvio que as coisas em torno a nós a gente consegue, mas a gente está falando de um país, de uma cultura muito forte, inclusive. Então, a gente entende que é assim, e aí a gente começa a tirar um peso que não é nosso. Né? Então, a gente começa a entender, não, tá tudo bem assim. Então, vamos fazer da forma deles, vamos jogar o jogo deles. Né? Sim. Então, eu acho que isso um pouco da cultura da língua foi. Entrar no mercado ao mesmo tempo que foi difícil, eu acho que de tanto ser cabeça dura, eu consegui entrar no mercado de uma forma muito legal, assim. E consolidada, gente, porque ele tem clientes incríveis aqui, por exemplo, eu posso falar? Sim, cliente, claro. Por exemplo, a Gucci, na Semana da Moda, o Guilherme sempre está com eles, fotografando. Então, já são 3 anos já, né? 3 anos. 3 anos. Então... E aí, uma das coisas mais curiosas é engraçado que mesmo, ao mesmo tempo, muitos anos de experiência, porém, chegando aqui, eu tive que reaprender e aprender muitas coisas, né? Sim. A como quase que engatear sobre outras coisas, porque são mercados diferentes, né? E aí existe um mercado aqui, que é um mercado que no Brasil é muito mais, digamos, seletivo, né? Sim. Então, esse mercado de luxo aqui, a gente vê com mais naturalidade aqui, com mais facilidade. Né? Sim. No Brasil é um pouco mais limitado. Exatamente. Então, assim, o primeiro evento que eu fiz para a Gucci, inclusive, foi em Firenze, foi num palácio incrível. Eu nunca tinha feito um evento daquele porte. E aí foi muito engraçado que, pelo networking, conhecendo pessoas, foi uma pessoa que trabalhava lá. Ela falou: Guilherme, vem fazer um teste com a gente. Vai ter um evento em Firenze. Mas era brasileiro ou italiano? Brasileira. Olha aí, brasileiros. Para quem tem preconceito entre brasileiros, preste atenção, porque muitas vezes a pessoa que te abre portas aqui não é italiano, não, é o brasileiro. Exatamente. Eu acho que assim, independentemente de qualquer nação, cultura ou pessoa, sempre vão ter as boas e vão ter as ruins. Isso é um fato. Né? Eu acho que a gente não pode rotular as pessoas por uma nacionalidade. Né? Sempre vão ter as pessoas muito boas. Inclusive, as pessoas que eu trabalho ali na Gucci, né, eu já criei um relacionamento legal com as meninas, né? A maioria são meninas. E são pessoas incríveis de trabalhar, né? Então a gente se vê todas as vezes, a gente conversa da vida, você vai criando esse relacionamento com eles. Então eu comecei a trabalhar ali, fiz esse primeiro evento, eu ganhei eles. Então já são 3 anos já fotografando quando tem os desfiles, né? A gente cuida da parte dos clientes, né? Então já um tempinho já trabalhando com eles. E digamos que é o meu maior cliente, porque assim são eventos que eu faço que são de uma proporção que no Brasil, mesmo fazendo eventos grandes, eu nunca tinha feito dessa proporção. E te dá uma visibilidade incrível. Enorme. Tanto que eu vejo, o Guilherme ele faz muito casamento de pessoas grandes do Brasil que vêm fazer para cá, não é isso? Casamento, ele sempre vai fazer para Toscana, para Firenze, sempre está fazendo grandes Sul da França eu já fiz também, sul da França, alguns casamentos incríveis, assim. Tem alguns casamentos no Lago de Como esse ano, no sul da França também. Então, assim, é algo que você vai construindo com o tempo. Eu acho que, assim, existe uma frase na Bíblia, um versículo que diz assim: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Esse corramos com paciência sempre me pegou. Caramba. Porque eu não conseguia entender por que a gente tem que correr, mas com paciência. Então, eu entendi que ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter paciência e dar tempo ao tempo. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Então, eu fazendo dessa forma, as coisas começaram a fluir, né?
E quando foi que você percebeu que isso era o teu propósito de vida? Você fala da fotografia. Olha, depois de 10 anos, eu pensei em migrar para outra área. Ok. Né? A Dani, como nutricionista, minha esposa, ela formada em nutrição, a gente pensou em ir para a área da gastronomia ou algo do tipo. A gente quase abriu uma empresa de waffles. Olha que loucura. Caramba! E aí, como a gente estava no meio do Covid, a gente acabou desistindo, né? A gente achou muito arriscado, mas a gente quase abriu um quiosque no maior shopping que tem da nossa cidade. Gente, que mudança então, que ia ser! Imagina. E aí foi onde a gente começou, não, vamos tentar em outro país, vamos ver como que vai ser. E aí foi onde tudo mudou. Mas a fotografia é algo que, assim, para mim é muito forte, porque eu entrei na fotografia, não foi aquela coisa, entre aspas, por amor. Né? Então eu já entrei porque eu achava que era mais rentável do que o trabalho onde eu trabalhava. Eu ganhava os R$800 ali. Entendi. Né? Mas assim, a fotografia ela foi me ganhando ao longo do tempo. Então hoje eu não, mesmo que eu parasse de ser fotógrafo de profissão, eu continuaria sendo fotógrafo porque hoje eu amo fazer isso. Nossa, então assim, eu tenho uma amiga uma cerimonialista lá do Brasil, a gente fez um casamento junto em Trancoso ano passado, e aí a gente saiu pra praia assim um dia. Aí ela falou assim, Guilherme, tu vai levar a câmera? Eu falei, por que não? Ela falou, mas a gente só vai na praia. Eu falei, mas eu gosto de fazer umas fotos. Ela falou, gente, você ama mesmo isso. Você curte um pouco, né? Exatamente. E aí eu falei, caramba, é verdade. Eu tô levando a câmera porque eu realmente gosto, sabe? Eu realmente amo isso. Então eu entrei por trabalho e hoje eu vou me considerar fotógrafo pro resto da minha vida. Nossa, mesmo que eu não faça isso como profissão. E aí, Brendinha, você se emocionou nesse momento? Olha, vocês já lá brilharam, E gente. é importante, acho que esse resgate, assim, porque eu acho que o fotógrafo, ao longo do tempo, a gente começa a fotografar tantas histórias, tantas pessoas, e a gente esquece da gente, sabe? Olha, a Brenda é minha produtora, né? Nossa produtora e a minha sócia daqui. E eu pego a Brenda, ela fica nos bastidores e eu pego, porque ela esquece. Ela esquece completamente. Ela começa, e eu começo a fazer os bastidores dos bastidores. Sim. Pego o meu telefone, filmo ela um pouco para ter conteúdo também. Porque apesar de vocês estarem por trás, né, das câmeras, também tem um trabalho que é feito por trás. Porque, olha, vocês vão ver tudo preparado, tudo organizado, mas tem um trabalho, um olhar clínico de vocês por trás, porque vocês entregam com muita perfeição, com muita qualidade. Então, tem uma dedicação, vejo que vocês pensam assim no mínimo, os detalhes. Eu não sei fazer. Nossa, eu vou, coloco meu celular lá. Eu comprei uma câmera, não foi a Brenda? Ela me indicou uma câmera, comprei a câmera, não sei nem como mexe na câmera. Ontem ela estava lá sentada, olhando na câmera, tudo. Eu digo, meu Deus, é um caso de amor. E realmente vocês têm que se apaixonar e entender que aquilo vocês estão entregando um momento especial para aquele cliente. Que vai ficar registrado por toda a vida. Com certeza. Então, o peso que a gente tem é muito grande, né? Então, assim, nós entendemos de história, tudo que a gente vê nos livros, graças às pessoas que pintaram, que fotografaram. Então, essas pessoas, elas têm um peso gigantesco. Só que são pessoas que, muitas vezes, não são vistas, né? Porque elas sempre estão atrás da câmera. Né? Caramba. E por isso que ainda me sinto mais especial estando aqui. Né? Normalmente eu estou ali atrás, né? Normalmente eu estou ali atrás, estou aqui. É o primeiro podcast dele, de muitos que vão vir. Exatamente. Porque eu sempre falo pro Guilherme que ele é muito bom na frente das câmeras. Eu gosto quando ele se filma, eu gosto quando você dá conteúdo. Sim. Porque o Guilherme é uma pessoa que ele estuda demais. O Guilherme lê demais. Na verdade, dá uma dica aí de um livro aí para uma pessoa que está empreendendo, quer desenvolver. Olha, tem vários e vários. Eu gosto assim muito de ler, tanto sobre espiritualidade, sobre... eu não sou muito fotógrafo que gosta de estudar coisas técnicas. Né? Eu acho que a técnica ela tem que estar na pessoa, né? Ela tem que entender sobre técnica, mas não é algo que eu gosto de falar muito. Né? Eu gosto de falar um pouco mais sobre como não ser fotógrafo raso, por exemplo. Né? Eu acho que muitas pessoas nas profissões elas acabam ficando numa superfície e elas acabam sendo rasas, sendo que elas podem ir no fundo. Só que, inclusive, eu estava lendo esses dias sobre isso, e aí talvez isso seja um medo das pessoas pensarem grande, sabe? Porque a gente acaba se condicionando a não pensar grande e a gente fica se sabotando. Isso. E o pensar grande não é ser arrogante, sabe? É querer crescer, é sempre estar em crescimento. Verdade. Né? Então, assim, mas um de cabeça, eu acho que Roube como Artista. Olha, gente, esse é um muito bom. Você já leu, amiga? Muito bom.
Você já leu esse aí? Não, mas vamos anotar pra gente ler. Roube como artista, é muito bom esse. Guilherme, você é uma pessoa que cuida muito da saúde, que eu vejo você correndo aí. O que que isso significa pra ti? Porque eu vejo que você é uma pessoa muito ativa, assim, cuidar da tua saúde, cuidar mesmo Sim. da tua imagem. Eu vejo você como uma pessoa que cuida da sua imagem. Qual é a importância disso para um profissional? Eu acho que a gente parte do princípio que para a gente trabalhar bem, acho que a gente tem que estar bem, né? Tanto físico, quanto espiritual, quanto mental. Então, eu passei uma fase onde eu estava, digamos, eu não estava muito grande, mas assim, eu estava pesando 86 quilos, agora eu estou com uns 80, mas naquela época uns 86 quilos sem treinar, sem fazer nada, só trabalhando. Sim. Então, eu cheguei a um ponto onde eu estava barbudo, eu estava um pouco gordinho, então eu não me arrumava bem porque eu só trabalhava. Então eu fazia muito evento. E eu acho que foi uma das coisas que também foram me cansando ao longo do tempo, que foi, digamos, um empurrão para a gente se mudar. Entendi. Né? Porque acho que foi toda essa coisa junto, né? E aí foi nesse tempo que eu comecei a treinar. Eu voltei a fazer luta, eu gostava de Muay Thai, voltei a fazer, emagreci, perdi uns 14 quilos na época. E aí eu comecei a malhar e daí nunca parei. Isso já tem 6 anos, mais ou menos. E hoje, para mim, cuidar do corpo é uma coisa que eu sempre faço, porém eu acho que hoje é mais do mental. Eu acho que principalmente para quem mora fora do país, eu acho que é importante que a gente realmente cuide da nossa mente, né? A nossa família está longe, a gente não tem o churrasco no final de semana. Não tem a casa da avó. Não Exatamente. Tem, Não tem a casa da sogra onde eu deitava no tapete, dormia lá. Sogra. Então, assim, essas coisas elas fazem falta. Fazem. Então, de alguma forma, a gente tem que preencher isso, né? Isso. Então, assim, o treinar, para mim, hoje é muito mais, tem a ver com a mente. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu faço uma corrida de manhã, eu tô menos ansioso durante o dia. Bravo, concordo. Né? Quando eu não treino, eu me sinto mais ansioso durante o dia. Né? Procrastino um pouco mais. Então, quando eu já começo o dia ganhando de mim mesmo, bravíssimo, eu acho que já me deixa menos ansioso, consigo trabalhar melhor, né? Tem a questão ali também fisiológica que ajuda a gente também. Ajuda. Exatamente. Porque a gente ativa os hormônios da felicidade. Exatamente. Eu sou uma pessoa que também 6 horas eu já estou na academia, gente. 6 horas porque é o tempo que eu encontrei por causa do Lourenço. Então, 6 horas eu estou na academia. Nossa, eu tenho mentoradas minhas que ela fala assim, não me manda acordar 5 horas da manhã, Érica. Eu falei, gente, eu não tô aqui para te mandar nada. Eu não tô. Mas se o teu dia é muito corrido, deixa eu conversar com você, eu tô aqui para te ajudar. Então vamos sentar e ver. Se você, com o tempo que você tá tendo, não tá resolvendo, a gente vai ter que acordar meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, começar a fazer essa atividade física. Por quê? Porque é isso que você falou, ganhando para você mesmo. Exatamente. Já começa 1-0, né? É. Então, assim, eu acho que assim, ao longo da vida a gente tem que entender uma coisa, que somos nós que estamos no controle. Né? Então, o horário que eu acordo, o horário que eu trabalho. Então, acho que a gente tem que realmente falar para o nosso corpo, ó, eu que mando aqui. Isso. Né? E aí a gente já começa o dia, eu acredito que muito melhor, né? O seu pior inimigo é você mesmo, tá? Exatamente. Ser 1% a cada dia. Gente, eu tô arrasada porque já tá terminando o nosso Pois episódio. Ficaria mais 2 horas aqui conversando. Quando o papo é gostoso, é assim mesmo, a gente vai conversando, mas é para você voltar, Gui. Com eu sei certeza. que você tem muitos projetos aí, tem vontade, saiba que o Ericast está sempre aberto para você vir aqui, a gente fazer grandes projetos, fazer movimentar essa comunidade brasileira aqui na Europa, que é muito grande, tem muitas pessoas que precisam escutar a sua voz, conhecer o seu trabalho, então isso dá força para as outras pessoas, né? Isso, muita força. Sempre dá força. Mas, ó, falando em força, eu queria que você deixasse a última mensagem aqui para essa câmera, para esse brasileiro que muitas vezes quis desistir, ou que, quem sabe, está até pensando em voltar para o Brasil. Qual é a última mensagem que você deixa para esse brasileiro? Bom, eu acho que vou citar novamente aquele versículo que eu falei, que é: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Eu acho que para todos nós existe um propósito. Eu acho que Deus tem algo para nós que é muito maior e muitas vezes a gente mesmo se sabota. Então, todos nós, eu acredito que temos a capacidade, o potencial de ir muito longe. Só que a gente não pode se sabotar, né? Quando eu cheguei aqui, eu sempre falei para a Dani assim, não existe plano B. O plano A vai funcionar. E se eu tiver que um dia voltar para o Brasil, o que seja porque eu quis, não porque não deu certo. Então, assim, são 4 anos que a gente está vivendo aqui e realmente o plano A funcionou. Então, assim, para você que está aí, muitas vezes quer desistir, quer voltar, né? Saudade é uma coisa.
Mas se for por uma dificuldade, não desista. Às vezes você está chegando lá já. Você está talvez o próximo passo, as coisas vão começar a fazer mais sentido. Você vai olhar para trás e falar assim, caramba, eu superei tudo aquilo. Né? Então, assim, hoje eu olho os problemas que eu tenho hoje, amanhã eu vou olhar e vou falar assim, eu superei aqueles problemas. Verdade. Vamos para os novos. Isso. Né? Isso só fortalece, só faz a gente crescer. Nossa, então, é isso aí. Maravilhosa! Quem gostou? Quem gostou? Incrível, gente. Antes de eu agradecer o nosso convidado, eu queria falar para vocês a nossa patrocinadora oficial da Ariana. A Ariana, ela está com a gente acho que desde a, não sei, terceira edição do Ericast, nós estamos na 10ª edição do Ericast. E a importância, nós hoje falamos de imagem, Sim, a gente falou de imagem, então você está com uma imagem coerente com aquilo que você quer passar, coerente com o cliente que você quer atingir, faz a diferença. E a Ariana Paula, ela tem um ateliê fantástico, onde ela faz na medida da pessoa, né, sumisura, como diz aqui na Itália, ela coloca mesmo no papel todo aquele desejo que você tem, e você que tem vontade de se vestir com mais elegância, sofisticação, fala com a Ariana e aproveita para usar o nosso código de desconto ERICA10. Meu amigo, obrigada por todo esse conteúdo, obrigada por trazer conhecimento para a gente, obrigada por plantar essa sementinha do bem, né, na casa das pessoas, porque isso é importante. E eu espero de verdade que você volte o mais breve possível. Mas com certeza, ainda mais se tiver pão de queijo. Maravilhosa! E, meus amores, terminou por hoje mais um episódio do Ericast. E a gente se vê na próxima... Gente... Gente, esse público comeu muito pão de queijo agora. Vai.